Óleo de coco é saudável para se comer? Azeite de oliva extra virgem, virgem, tipo único, qual que é a diferença? Gordura de porco faz mal? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Lembrando que o objetivo do canal Diário Coletivo vai abranger uma diversidade de assuntos, todos que têm relação com os meus trabalhos, com os meus hábitos, com a minha rotina, com o que eu estudo e levo para o meu dia a dia. E vai abranger tanto conhecimento em relação aos nossos hábitos alimentares, quanto também às práticas corporais, que ainda eu vou chegar lá. Mas antes a gente também tem que cuidar da nossa alimentação. Vou apresentar para vocês como que é a minha rotina, porque muitas pessoas me perguntam, né, como que faz para ter uma disciplina de treino. Para quem não sabe, eu treino em casa e eu iniciei treino em casa em 2019. E isso se tornou uma rotina, um hábito de vida. Tudo que eu aprendi nessa minha jornada, eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, para quem está interessado nesse tipo de conteúdo, apoia este canal, se inscreve, curte os vídeos, comenta, compartilha com seus amigos e é isso. Este é mais um vídeo dando continuidade ao assunto do livro 10% Humano. O que eu vou falar aqui não é conteúdo do livro, porém é sobre alimentação. E como no livro eu falei da microbiota que habita o nosso intestino, que uma microbiota saudável tem a ver com o que comemos, então eu trouxe aqui primeiro um vídeo falando do açúcar e claro, eu vou precisar também falar das gorduras. E o meu intuito aqui também é explicar esses diferentes tipos de gordura para ajudar vocês a fazer a escolha dos produtos que vocês compram no supermercado. Então entender se aquele produto, se aquele óleo vegetal contém realmente um óleo, uma gordura saudável ou não. Se aquele produto está querendo enganar a gente ou não. Porque muitos produtos enganam. Por exemplo, é um azeite de oliva, porém pode conter a presença de óleo de soja. E o que isso muda? Primeiro eu preciso deixar claro aqui para vocês que gordura é necessário para o nosso organismo. A gente precisa ter gordura na nossa dieta porque ela é essencial para a síntese de alguns hormônios, como por exemplo a progesterona que tem na mulher e a testosterona que é mais presente nos homens, e o cortisol e dentre outros hormônios. E também a gordura acompanha algumas vitaminas, ou seja, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Para o seu organismo absorver essas vitaminas, ela precisa de gordura. Gordura também pode ser chamada de lipídios ou ácidos graxos. E existem diferentes tipos de gordura. Se você pegar um rótulo de qualquer produto do supermercado, qualquer não, né? Mas digamos uma manteiga, um creme de leite ou até bolachas, vai vir escrito se tem gordura saturada ou gordura insaturada. E dessas gorduras insaturadas pode vir ali escrito gordura poliinsaturada, gordura monoinsaturada, gordura trans. E quais dessas gorduras faz bem para o nosso organismo e qual não faz? Claro que vai depender da quantidade de todas elas, porque de toda forma essas gorduras nosso corpo absorve, o excesso que é prejudicial. Qual que é a diferença de gordura e óleo? Óleos são líquidos e a gordura, ela já é mais, quando a gente chama de gordura, ela já é mais pastosa, que, por exemplo, a manteiga de porco e a manteiga de leite, ela é mais pastosa, então é comum que elas sejam saturadas. E a gordura saturada, em sua maioria, são gorduras de origem animal, como, por exemplo, a manteiga de leite, a banha de porco, gordura da carne da vaca. O óleo de coco, por exemplo, apesar de ser um óleo vegetal e rico em nutrientes, é uma gordura saturada. E muitas pessoas que têm o hábito de uma alimentação saudável usam o óleo vegetal no cozimento de alguns alimentos. E isso está errado. Então, assim, o ideal é você não usar o óleo de coco na sua alimentação. Serve para várias outras finalidades, para o cabelo, para a pele, mas para alimentação não é o ideal. E claro que a gordura saturada, digamos que ela é a ruim, porque ela tem a capacidade de elevar o colesterol
LDL. Quando você faz um exame de sangue, mostra ali o seu colesterol, né? O LDL e o HDL. O LDL coloca a gordura no sangue. E isso é um problema, porque pode levar a doenças cardiovasculares. Já o colesterol HDL, considerado bom, ele retira a gordura que está no seu sangue e leva para o fígado absorver. Já as gorduras insaturadas, que está presente na maioria dos óleos vegetais, mas não em todos, não tem esse problema com o colesterol LDL, e alguns ajudam até a aumentar o colesterol HDL. E os óleos vegetais, em sua maioria, são gorduras insaturadas, por isso que são mais saudáveis. Então quer dizer que a gordura animal, a manteiga de porco, é ruim por ser uma gordura saturada? Comparada com uma gordura insaturada, sim. Porém, a manteiga de porco, assim como o azeite, tem ômega 9, que é um outro tipo de gordura. E é essencial para o nosso organismo. Então, apesar de você estar ali consumindo uma gordura saturada, você vai se beneficiar se alimentando do ômega 9. E também tudo depende da quantidade que você come. Então, o problema é o excesso de gordura na sua alimentação. ¡Es mío! ¡Rafa! ¡Deja eso! ¡Eso está prohibido en esta casa! Pepa, eso es canibalismo. ¡No! ¡Detente! ¡Oh! E além do ômega 9, também a gente tem outras gorduras, que é o ômega 3, presente na gordura do peixe, e o ômega 6, que está em uma diversidade de óleos vegetais. Também na linhaça, no gergelim, aí tem que dar uma pesquisada para verificar qual que é, porque é uma diversidade. De todas essas gorduras, a poliinsaturada é a melhor, que está presente, por exemplo, no azeite de oliva extra virgem. Mas lá pro final desse vídeo, eu vou falar sobre os azeites e vou dar dicas de qual é o melhor azeite a comprar em uma prateleira de supermercado. Mas a gente chega lá. Então, depois da gordura poliinsaturada, que é a melhor, a gente tem a monoinsaturada, que na maioria das vezes em uma embalagem vai vir escrito apenas gordura insaturada, porque essa insaturada pode ser poli ou mono, mas às vezes fica só insaturada mesmo. Então sempre que você for comprar qualquer óleo, por mais que ele seja caro, não confia. Olha na informação nutricional, olha lá atrás para ver a quantidade de gordura insaturada, se tem. Por exemplo, o óleo de soja puro é insaturado, mas por esse óleo ser refinado, o óleo de cozinha, ele acaba sendo uma gordura saturada. E por quê? O que acontece? Assim como acontece na fritura. Por que a fritura faz mal? É a mesma coisa que eu vou falar aqui. A molécula de gordura insaturada, ela faz algumas duplas ligações, indo um pouquinho na química. No processo de aquecimento, essa dupla ligação, ela se quebra, ela se abre, tornando-se uma simples ligação, e aí é a gordura saturada, é uma molécula saturada. Só que isso também depende da temperatura. Por exemplo, o azeite é uma gordura insaturada que pode ser aquecida, ou seja, o ponto de saturação para ele se tornar uma gordura saturada é alto, então ele é um óleo que permite ser aquecido e não saturar, não se tornar uma gordura saturada, então tá ok. Já uma fritura, se você ali usa um óleo para fritar batata e depois vai reaquecendo esse óleo, vai reaquecendo, verifica que ele deixa de ser líquido e se torna pastoso, ele endurece depois que ele esfria. Mesmo que aquele óleo já seja saturado, se você aquecer ele demais, ele vai ficar cada vez mais denso, mais pastoso e vai ficar super saturado. E isso no nosso organismo vai ser de difícil absorção, o que vai gerar biotoxina no nosso organismo e isso causar vários processos inflamatórios e que também pode causar essas doenças cardiovasculares. E por que a tal da margarina faz mal? Quando as pessoas falam comer margarina é comer plástico, por que faz referência com o plástico? Vou explicar aqui. A margarina, antigamente, ela continha gordura trans. Atualmente, você pode olhar nas embalagens, a maioria vai vir lá na tabela gordura trans, mas sempre vai estar zero. Essa gordura trans,
ela é artificial, ela é produzida em indústria. Ou seja, o nosso corpo não reconhece essa gordura como se fosse de um alimento. Então, não tem como, nosso organismo não vai saber absorver essa gordura trans. Então, por isso é como se estivesse comendo plástico. Essa gordura trans também é chamada de gordura hidrogenada, é a mesma coisa. Mas agora sempre está vindo que zero gordura trans na maioria dos alimentos, não só em margarina. Aquelas bolachas recheadas waffle, aquelas mais baratinhas, ainda tem gordura trans. Gente, começa a ler rótulo de embalagem, fazem isso. Depois desse vídeo aqui, todo mundo precisa olhar rótulo de embalagem e entender que se tiver gordura trans, não consome. E gordura saturada não é a melhor, e gordura insaturada, ok. E se você está comprando um azeite, por exemplo, muito caro, se você olha na embalagem, tá escrito que contém gordura saturada, sai fora. Aquele azeite, ele tá misturado. Voltando. Então, a margarina hoje não tem mais gordura trans, porém, eles substituíram pela gordura interesterificada. Não tá lá na tabela, porém, vem escrito em algum espaço ali da embalagem de uma margarina, por exemplo, vai estar escrito gordura interesterificada, que é quase a mesma coisa que a gordura trans. Ela também é feita na indústria, porém, eles conseguiram fazer uma molécula que o nosso organismo consegue absorver. Porém, ela gera processos inflamatórios no nosso organismo e eleva também o colesterol LDL. Olhando aqui para essa tabela de diferentes óleos vegetais, você consegue observar as diferentes porcentagens de gordura saturada, poliinsaturada ou monoinsaturada. Por exemplo, o óleo de coco é o que possui maior quantidade de gordura saturada, 91%. Enquanto a canola é o óleo vegetal que possui a menor quantidade de gordura saturada. E o óleo de milho é o que possui maior quantidade de gordura poliinsaturada, que no caso é a melhor gordura. Então quer dizer que o óleo de milho é melhor que o azeite de oliva, que possui só 10% de gordura poliinsaturada? Não necessariamente. Se eu estiver falando do óleo de milho bruto, ok, mas a questão é que o óleo de milho vendido em supermercado, geralmente os mais baratos ali, então mesmo que seja caro, é preciso verificar na embalagem se ele é refinado e transgênico, porque o problema é esse, porque o óleo de milho ali vendido, além de ser transgênico, ele também é refinado, que ele passa de ser insaturada para saturada. E vamos falar do azeite. Tá, qual que é a diferença de azeite de oliva extra virgem para o azeite de oliva virgem e o azeite de oliva tipo único? O azeite de oliva extra virgem é o suco fresco da azeitona. É como você pegou a laranja ali do pé, espremeu e já tá ali. O azeite de oliva virgem é o suco da azeitona, porém não das melhores azeitonas, e que já perdeu um pouco dos nutrientes, assim, o processo de fabricação, desde a colheita também, é fraca. Então pode aumentar a acidez daquele azeite, que quanto maior a acidez não é legal. E o azeite de oliva tipo único é o azeite refinado, que antes dele ser refinado, ele é o azeite usado para acender lamparina. Tem um nome, lambagem, lambagem, eu acho que é isso. Que é aquelas azeitonas podre mesmo, rançoso, que já fermentou. A azeitona, por ela ser muito delicada, ela oxida muito rápido e pode fermentar. E o azeite não é fermentado, diferente do vinho. Então a gente está fabricando um óleo, não uma bebida fermentada. Então a indústria pega esse azeite que é usado para acender lamparinas, refina ele e faz o azeite tipo único. Todos esses azeites mantêm ainda a gordura insaturada, porém pode conter gordura saturada junto. Então vamos dar dicas de como escolher um azeite no supermercado. 3 dicas para comprar um azeite. O tempo de produção, no máximo 2 anos. Produtos brasileiros, porque provável que vai ser mais novo, porque você não sabe se ele foi importado de longe, quanto tempo levou, e um azeite se perde muito fácil.
como eu já disse. E o terceiro, azeite é sensível à luz e calor. Então escolha os azeites do fundo e também conserve, guarde o seu azeite no lugar protegido de sol, de luz e calor. Luz e calor estraga o azeite e tira os nutrientes do azeite. Sim, existem plantações de azeitona aqui no Brasil que a colheita é feita aqui. Não só o azeite é envasado aqui, como também é fabricado aqui. Por quê? Pelo motivo que eu falei da azeitona ser muito delicada. E diferente do vinho, que quanto mais velho, melhor, o azeite é o contrário. Quanto mais novo, melhor. Então, se você está consumindo azeite que é de uma marca brasileira e que tenha no máximo 2 anos ali da sua fabricação, no máximo 2 anos, porque isso também vai depender da azeitona, da qualidade dessa fabricação, que pode até reduzir, se é menos que 1 ano, até que senão ele vai se tornar rançoso. Então você sabe, consumindo aqui do Brasil, comprando daqui do Brasil, você sabe que esse azeite tá menos tempo na prateleira. Porque imagina, comprar um azeite que vem lá do Mediterrâneo, até isso ser importado, chegar aqui no Brasil e para chegar até na prateleira do supermercado que você está comprando, vai saber o tempo que levou. Então é melhor consumir brasileiro. Ou pelo menos que seja da América do Sul, mais perto aqui. Ah, mas como que eu vou saber qual que é brasileiro? Vou dar algumas dicas aqui de marcas que a produção é feita aqui no Brasil. Tem a marca Batalha, Prosperato, Fazenda Irariema e Borriel. Para quem é degustadora de azeite, pode comprar online se não encontrar no supermercado, porque nem sempre é comum achar esses azeites, mas fica aqui a dica. Concluindo, as gorduras insaturadas, sejam elas poliinsaturadas ou monoinsaturadas, são melhores do que as gorduras saturadas. Gordura trans, ou também chamada de gordura hidrogenada, ou interesterificada, são gorduras produzidas em indústrias, então funcionam como um plástico, não faz bem consumi-las, porque eleva o nível de colesterol LDL, assim como a gordura saturada. Óleo de coco não é ideal para consumo, porque também é gordura saturada. Olhe os rótulos de embalagens dos azeites, se realmente está contendo só gordura insaturada ou se tem a presença de gordura saturada. Óleo de cozinha, verifica também se tem gordura insaturada, vai ser o melhor para você consumir. Na maioria das vezes vai conter gordura saturada, porque é refinado. Porém, algumas ali vêm com vitaminas e é misturado com alguma gordura insaturada. Então, olhe rótulos de embalagem, verifique se tem gordura insaturada e compre. E eu deixei na descrição um resumo de tudo que eu falei aqui, caso algo você não entendeu no que eu falei. E é isso, gente, e vamos que vamos!